Bom dia, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar o capítulo 4. Vocês lembram do capítulo 4 da aula passada, que falava de fungos? Pois é, na aula passada nós falamos que os fungos podem ser uni ou pluricelulares, que eles são heterotróficos, aclorofilados e que eles têm digestão extracorpórea. Lembram disso? Também são seres eucariontes. Bem, nós falamos que os fungos poderiam ser representados pelas leveduras, pelos bolores. Hoje nós vamos continuar a falar dos tipos de fungos e depois nós vamos falar da sua importância econômica, tá certo? Então a aula de hoje, galera, é para continuar a gente falando de fungos, tá certo? Nós vamos continuar o que nós fizemos aula passada. Vocês lembram da aula passada que nós falamos aquelas características das leveduras, dos bolores? Pois é, pois hoje nós vamos continuar. Nós vamos começar falando dos cogumelos e das orelhas de pau. O que são cogumelos? Eu tenho certeza que todo mundo já viu cogumelo, nem que seja no filme da Alice, né? Aquele cogumelo bem bonitinho, vermelhinho, coloridinho. Mas vocês também já viram o champignon, que aparece em risotos, estrogonofes, em pizza. Pois é, aquilo ali são os cogumelos. Os cogumelos são fungos pluricelulares, tá certo? Que são formados de hifas, que são filamentos que se juntam, entrelaçam e formam micélio. Aquela parte bonitinha que a gente vê, com chapéuzinho e tudo, aquilo é o corpo de frutificação. A maior parte do cogumelo está embaixo do solo, tá certo? Que é o micélio. Bem, como é que os cogumelos se reproduzem? Eles se reproduzem através dos esporos. Aquele chapeuzinho lá em cima, ele produz os esporos que são liberados pelo ar. E aí, quando esses esporos encontram aquelas condições ideais, lembra da aula passada que eu falei? Alimento, umidade e temperatura apropriada. Pronto. Eles encontrando isso, aí eles começam a se reproduzir. Além dos cogumelos, galera, nós temos as orelhas de pau. Vocês lembram da orelha de pau? Ela também é formada de emaranhado de hifas. E elas crescem nos troncos de árvores que podem estar vivas ou mortas. E elas têm o aspecto de uma orelha, por isso esse nome, tá certo? Vamos ver aqui, gente, ó. Aqui, ó, é o corpo de frutificação, que é a parte visível do fungo, tá certo? Responsável também pela reprodução. E aqui é a parte que fica interna, que é o micélio. Olha aqui exemplos de fungos. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque nem todo fungo é comestível. A maioria dos fungos são venenosos. Esses coloridinhos aqui, ó, a natureza já diz, tudo que é muito colorido é para chamar atenção, pode ser perigoso. Olha a orelha de pau que a tia Georgia falou, olha aí como parece uma orelha de verdade, tá certo? Então, são alguns exemplos de cogumelos e orelhas de pau, certo, gente? Entendido? Bem, os fungos, o ambiente e o ser humano. Gente, os fungos, eles podem ser decompositores, se alimentam da matéria orgânica morta, liberando no solo muitos nutrientes. A gente já falou disso na aula passada. Eles e as bactérias são os decompositores. Eles podem participar da produção de alimentos, como as leveduras, que a tia Georgia falou na aula passada, fabricação de queijos, de pães, de bebidas alcoólicas, são os fungos fermentadores. E também existem fungos que são utilizados na produção de remédios, principalmente o antibiótico. O primeiro antibiótico feito foi com o penicílio notato, tá? Que é o caso da penicilina. E nós temos também, infelizmente, como sempre, aqueles que são parasitas, que causam algumas doenças em animais. Quando eu falo animais, inclusive o ser humano. E nas plantas, as doenças causadas por fungos são chamadas de micoses. Já ouviram falar de sapinho, que dá assim na língua, né? Então,
Isso é uma micose. Também tem a frieira, que fica entre os dedos, que coça, também é uma micose. Então, as doenças causadas por fungos, que são os fungos parasitas, eles são chamados, tá? São chamadas de micose. Gente, os fungos decompositores, eles se alimentam da matéria orgânica morta. E aí eles devolvem tudo de bom para a natureza. Olha aqui, ó, eles se alimentando de um tronco de árvore caído, tá certo? Estão vendo? Bem, importância econômica na culinária. Gente, temos o champignon, temos o shiitake, temos as trufas, que são caríssimas, tá certo? Então, os cogumelos, eles podem sim ser comestíveis, mas como a tia Georgia já falou, tem alguns cogumelos que são venenosos. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Só pode comer quem conhece, tá certo? Só devemos consumir cogumelos de origem de produtos confiáveis, porque às vezes basta um cogumelo para poder matar uma pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente ingerir esses cogumelos. Eles também, pessoal, são utilizados na produção de combustível. Lembra que a tia Georgia falou que os fungos fermentadores, as leveduras, elas pegam o caldo de cana-de-açúcar e produzem álcool e gás carbônico? Pois é, pois o etanol, que faz o carro se movimentar, ele é extraído com a ajuda de fungos. E a tia Georgia também falou da fabricação de antibióticos, que podem ser feitos através, tá, de fungos. Alexander Fleming, esse que vocês estão vendo aqui na foto abaixo, esse cara, ele conseguiu descobrir o primeiro antibiótico que a gente tem notícia, através de fungos, através do penicílio, tá bom, pessoal? Bem, é muito interessante os líquens. O que é um líquen, Georgia? O líquen é uma associação entre o fungo e uma alga, tá? Ou outro ser fotossintetizante, como uma bactéria. Então, uma cianobactéria. Então, é um fungo com a alga ou um fungo com a cianobactéria. Esses líquens, eles podem aparecer das mais diversas cores, verde, branco, vermelho, colorido, e é uma associação no qual ambos se beneficiam, tá? É uma dependência mútua. Então, é um mutualismo. Os fungos, eles protegem as algas e as algas produzem alimento para os fungos. Os, os líquens, gente, eles são muito importantes, porque eles são utilizados como indicadores de poluição ambiental. Eles não nascem em locais que têm muita poluição. Então, os biólogos, tá? Eles sabem que lugares que têm muitos líquens são lugares que estão livres de poluição. Os líquens são muito importantes. E outra coisa interessante, os líquens, eles nascem em lugares inóspitos, em lugares que têm grande dificuldade de alguma coisa nascer, eles nascem. Eles são chamados de colonizadores. Então, os líquens, eles são muito importantes. Só lembrando mais uma vez, o que é um líquen? É uma associação entre um fungo e uma alga, ou um fungo e uma cianobactéria, tá certo, gente? Os líquens, eles são muito, muito, muito importantes. E aí nós temos também as micorrizas. O que é micorriza, Georgia? Micorriza é a associação de hifas de alguns fungos com as raízes das plantas, tá? Elas são muito importantes para as plantas que vivem em solo pobre de nutrientes, porque os fungos, eles aumentam a capacidade de absorção de nutrientes, de fosfatos, de nitrato. Então, para que as plantas consigam absorver melhor os nutrientes do solo. As micorrizas, elas são bastante importantes. Entendido, meus amores? Bem, galera, como toda vida eu falo, não adianta só a gente assistir aula. A gente tem que botar em prática o que a gente aprendeu. Como é que a gente vai fazer isso agora? A gente vai pegar a página 84 do nosso livro, lá na seção Use o que aprendeu, e vai fazer aquelas 3 últimas questões que faltam, 7 a 9. Lembra que de 1 a 6 já foi na aula passada? E depois nós vamos fazer a página 85, explore diferentes linguagens. Basta fazer a questão 1 e 2, tá certo?
Meus amores, foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, a tia Georgia manda 1000 beijos para vocês, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso capítulo 4, e que a gente se encontre mais e mais vezes. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar na nossa sala de aula, tá bom? Beijos!